Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão, julgamentos pautados para a data de hoje, 16 de março. Antes mesmo de iniciar, já antecipando um pouco a nossa sessão, a nossa ordem administrativa, gostaria de cumprimentar a todos e desejar os votos de boas-vindas ao nosso querido colega e amigo Guardor João Rebouças, depois do merecido período de férias. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco, Guardor João, seja bem-vindo. Como sempre, Excelência nos auxiliará sobremodo na condução dos nossos trabalhos. Prazer tê-lo de volta. Obrigado, satisfação retornar ao convívio com os amigos, convívio tão virtuoso e busca fazer justiça. Eu estou satisfeito com esse retorno. Obrigado. Vamos iniciar com os processos dos advogados inscritos para sustentação. De início, eu quero já pedir desculpas aos advogados que queriam sustentar no processo 214 da apelação 085-2653 da minha relatoria. O processo ficará para a próxima sessão. Houve um probleminha na execução aqui do relatório e temos que será julgado na próxima sessão. Eu não sei se o advogado está presente, o advogado inscrito seria o Dr. Andréa de Albuquerque. Bom dia, desembargador. Estou presente, sim. Então, ele fica adiado para a próxima sessão. Para a próxima sessão. Peço desculpas, mas na próxima sessão será julgado seu processo, viu? Sem problemas. A próxima sessão, só para eu poder compreender um pouco o funcionamento do TJ do Rio Grande do Norte. A próxima sessão, ela é virtual, aí seria na próxima terça. Seguinte, isso. Na terça seguinte. Na terça seguinte, a próxima virtual, não é? Okay. Para ter a sustentação. Sim. Foi um prazer tê-la aqui, mas aguardaremos também com igual prazer o seu retorno quando o julgamento do nosso processo, com as nossas desculpas. Muito obrigada, desculpas aceitas, perfeitamente compreensível. Agradeço e desejo a todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado, bom dia. O processo seguinte é o 220 da pauta da relatoria da doutora Neise Fernandes, enquanto escrito, doutor Denis Tavares de Freitas, da apelação 011-6740. Doutor Denis se encontra, estou vendo aqui o doutor Denis. Doutora Neise, o processo está em mesa. Está em mesa, presidente. O relatório já disponibilizado. O indagaria doutor Denis dispensaria a leitura do relatório. Peço sim, Excelência. Não, então, Vossa Excelência tinha a palavra por 15 minutos regimentais. Excelentíssimos senhores desembargadores, que compõem essa egrégia terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, colegas advogados, membro do Ministério Público, senhor Procurador de Justiça, servidores do TJ que se encontram aqui presentes e permitem que nós possamos nos encontrar para continuarmos trabalhando. Enfim, registro aqui meu muito bom dia a todos. Trata-se de um recurso de apelação promovido em detrimento de uma sentença da segunda Vara Cível da Comarca de Mossoró, e aqui eu represento a empresa Canal Automóveis, em que a juíza da segunda Vara Cível julgou procedentes os pedidos formulados por Diego Maicon, em que Diego Maicon pedia a restituição do seu veículo no valor de R$51 mil, mais a restituição dos valores que ele desembolsou com emplacamento e com seguro, além disso, danos morais. Todos os pedidos foram julgados procedentes, de maneira que a juíza de primeiro grau, em sentença, determinou que fosse assim a demandada, assim como a litisconsorte Ford, Companhia do Brasil, condenadas a restituir ao autor o valor por ele desembolsado pelo veículo há cerca de 6 anos, equivalente a quase R$52 mil, mais danos morais no patamar de R$7 mil.
E aí nós propusemos a apelação, acreditando na sua reforma, tendo em vista que a sentença condenou equivocadamente a oficina apelante a restituir ao apelado os valores, inclusive desembolsados por obrigações propter rem, da condição dele de proprietário do veículo. Então, a sentença de primeiro grau determinou que as empresas, condenadas dentre elas a minha cliente, viesse a desembolsar o valor por meio do qual o apelado, o senhor Diego Maico, veio a fazer o pagamento dos tributos relacionados ao veículo, os gastos, reembolsá-lo pelo seguro que ele mesmo contratou, um seguro particular, os valores que ele desembolsou com o prêmio do seguro veículo, livremente contratado por ele durante esses 6 anos que ele passou como proprietário do veículo. Ora, Excelência, um outro tópico também que nós levantamos aqui é no sentido de que a apelante Canal Automóveis, a oficina, em nada contribuiu para os danos ocasionados, sendo inclusive uma parte legítima, pois se a decisão de primeiro grau entendeu que o vício do veículo, o barulho que o veículo promovia no seu motor era um vício de fabricação, a concessionária, a oficina da concessionária é apenas uma oficina que presta assistência no sentido de buscar reparar o veículo. Então, ela não tem a mínima condição, ou não teve a mínima contribuição para entender tecnicamente do desenvolvimento desse motor, a menos na busca de reparar o motor. Por fim, há um outro quesito que nós também salientamos para fundamentar a necessidade de reforma da decisão, é porque no laudo pericial, o próprio apelado, ele confessa, diante do perito, inclusive, que não permitiu que a concessionária realizasse a tentativa de solução do problema, do barulho que até então ele alegava que o incomodava, porque precisava abrir um motor e ele acreditava que uma vez que o motor viesse a ser manipulado, o veículo haveria de perder seu valor. Então, aí ele mesmo proibiu da concessionária de fazer esse serviço de uma forma mais incidente no motor, portanto, restou impossibilitada a empresa de fazer os reparos no veículo. Além disso, se verificou, diante de toda a instrução processual, que em nenhum momento o apelado deixou de utilizar o veículo, razão pela qual não há fundamento para manter a condenação em dano moral. Ora, o apelado comprou, então, um veículo Ford Fiesta sedã, que foi faturado lá por meados do ano de 2014, no valor equivalente aproximadamente a R$50 mil, e o laudo pericial, constante no ID 5606-921 dos autos virtuais, especificamente na página 5, abro parênteses aqui para citar o que disse o então perito. O barulho observado é proveniente da parte de cima do motor. Apresenta características de ser oriundo dos tuchos, normalmente conhecido como batida de tucho, e também apresenta barulho característicos dos injetores. O estado geral do veículo é bom, compatível com a idade e com a quilometragem percorrida. Seguidamente, na página 11 desse mesmo laudo, o perito vem afirmar, com suas palavras, como durante o teste dinâmico o veículo teve um comportamento normal apresentado, respostas rápidas na aceleração e retomadas, não houve perda de potência, a temperatura do motor apresentou padrões de normalidade e a luz indicadora de pressão de óleo não acendeu. Isso leva a inferir que o barulho anormal apresentado no motor pode ser uma questão de ajuste de calibragem. Ora, excelências, em função de apenas um serviço que venha a trazer um ajuste de calibragem, não há como manter a decisão de primeiro grau que determina a devolução do veículo, e o pagamento de todo o valor, um veículo que foi utilizado pelo apelado por 6 anos, sem maiores constrangimentos, a não ser o que ele falou do barulho que o incomodava. Na página 15 desse mesmo laudo,
o perito vem a ser incisivo, né, dizendo que o problema apresentado não apresenta uma solução muito simples. Para um motor moderno e de alta performance, a solução passaria pela remoção do cabeçote, de comando duplo cabeçote, com comando variável, cuja calibragem é uma tarefa complexa que necessita de mão de obra e ferramental específico. Foi apresentada uma proposta de solução concessionária, na época em que os serviços foram deixados para ser realizados, e segundo apurado durante a fase de entrevista com as partes, diz o perito e registra no seu laudo. Porém, essa solução ela foi rejeitada pelo autor. O próprio autor rejeitou que a concessionária viesse a fazer esses serviços. Num parecer complementar, por fim, o perito vem a dizer que o estágio que se encontrava o veículo na ocasião da perícia era um estágio de normalidade, mas com o passar do tempo, sem que fosse corrigido o barulho, o aumento e as folgas internas de um motor, o problema poderia se agravar e gerar um mau funcionamento do motor, implicando na perda de potência e aumento no consumo de combustível. Mas isso depois de 6 anos de utilização do veículo. 4, 6 anos de utilização. 4 especificamente, que foi quando a perícia foi realizada. E, por fim, ele conclui: não, o veículo não se tornou impróprio para uso. Com o passar do tempo, o referido barulho se tornará mais evidente, o que poderia implicar alguma perda de valor do veículo. Ora, excelências, essa conclusão do perito, né, ela é suficiente, no nosso entender, para modificar, para reformar a decisão, né, tendo em vista que um simples barulho, né, que pode ser corrigido, né, não gera a possibilidade de se desfazer um contrato, notadamente um contrato de alto valor, de um razoável valor, R$50 mil, né, inclusive com um veículo que foi utilizado sem grandes constrangimentos pelo apelado por 6 anos. Ele nunca ficou sem deixar de usar o veículo, nunca ficou no prego, né, como nós diríamos, uma razão que eventualmente iria justificar o dano moral. Ele apenas se sentia incomodado, né, com o barulho diferente que o motor produzia. Por fim, excelência, né, para nós arrematarmos aqui o nosso pedido de reforma da decisão, afastando, né, a resilição do contrato com a devolução do valor que foi pago, né, e afastando também a condenação por danos morais, notadamente em relação à apelante, né, que se trata apenas de uma concessionária, de uma oficina concessionária autorizada a fazer o serviço, né, assim nós pugnamos pelo conhecimento e provimento desta apelação para afastar essas condenações, eis que a oficina apelada, né, não tem responsabilidade quanto a um eventual vício de fabricação do produto, como fundamentou a juíza em suas razões. Assim, né, requeremos o provimento do apelo, né, e agradecemos a atenção dos senhores, né, por nos ouvir. Muito obrigado, bom dia. Pois não, nós te agradecemos, doutor Denis, com a palavra relatora. Eu peço licença para ler a ementa, presidente. Pois não. Processual civil e consumidor, apelações cíveis, ação de indenização por danos materiais, cumulado com danos morais, sentença de procedência, aquisição de veículo 0 quilômetro, defeitos, vícios, solidariedade da concessionária e da fabricante do carro, dano material comprovado, dever de restituição do valor pago no bem e dano moral configurado, valor proporcional e razoável, manutenção da sentença, conhecimento e desprovimento dos recursos, de ambos os recursos. Excelência, é o meu voto. Pois não. Já há aqui uma manifestação de voto da turma. Eu vou pedir vista destes autos, certo? Eu poderia, no transcorrer da semana, apresentar o voto. Não sei se a Câmara vinha fazendo assim, do amigo desembargador, que, como eu estava afastado nesses 2 anos, né? Estava na corredoria, o desembargador João também estava na presidência, se ficaria para a próxima
com sustentação ou se poderia ser julgado ao longo da semana no processo no virtual? Isso depende. Se o senhor for acompanhar a relatora, não há problema não de ser protocolado durante a situação. Eu também tinha dúvida com relação até à questão do valor afixado pela indenização, se seria o veículo novo ou se a questão da desvalorização da tabela FIP, porque o veículo permaneceu sendo utilizado pelo proprietário. Essa tinha sido a minha dúvida. Mas, no caso, porque se houver divergência nessa situação, terá que ser convocado um quórum qualificado, mas nada impede que o senhor já comece a lançar o voto, ainda que seja o julgamento ser concluído na próxima sessão por videoconferência. Porque a condenação foi 51 mil, não é isso? Foi. Foi o valor materiais. Foi o valor do carro novo, né? Carro novo, E também tem a questão dessa situação do seguro também, que me parece uma coisa estranha, porque o seguro é um contrato de uso do proprietário. Né? E ele usou durante esse período, né? E a data do defeito, quando foi apresentada, não sei se o advogado poderia ajudar nisso. Porque ele usou o automóvel por 6 anos, não é isso? Mas o defeito foi apresentado ainda no prazo de garantia. Certo, perfeito. Obrigado, excelência. Pois exatamente, Bardomeu, parece que nós combinamos sobre essas dúvidas. É claro que no voto da advogada Neise, ela faz aqui, mas a partir mesmo, algumas considerações, mas a partir mesmo da decisão que está sendo mantida, né, me parece que não ficou muito claro, pelo menos numa leitura minha mais rápida, eu não consegui detectar. Vou pedir vista e trarei logo em seguida, na sessão seguinte, ou mesmo no transcorrer dessa sessão, no transcorrer da semana. Ok? Guardou, amigo, que aguarda o voto visto? Aguardo, vou aguardar. Pois não. Obrigado, doutor Denis. Vamos seguir, então, com... Bom dia, peço licença para entrar agora em sala de aula. Muito bom dia, bom trabalho. Não, bom dia. Na sequência, doutora Marta Daniele. É o 218. Doutora Marta, bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente. Seja bem-vinda, prazer tê-la aqui na nossa Câmara. Muito obrigada. Doutor Arthur César, está presente. Doutor César, estou vendo aqui na minha tela. Eu chamo o processo 218 da pauta anterior, apelação civil 0838808, da relatoria da doutora Marta Daniela. Se encontra em mesa, doutor? Sim, excelência. A mesa, o doutor Arthur dispensa o relatório, já está disponibilizado. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente? Sim, pois não. Antes, eu gostaria de saber, o advogado representa qual parte? Ele fala pela parte apelada, né? Isso. Iulos Araújo Canuto? É a empresa loteadora, da Fênix Empreendimentos. Pois não. O senhor representa Fênix Empreendimentos? Perfeito, excelência. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra, então, por 15 minutos regimentais. Bom dia a todos. Excelentíssima doutora Marta Daniela, relatora desse processo, mais embargadores que compõem a sessão, colegas advogados, eventuais de justiça, que possibilitam que, ainda que à distância, de forma remota, o judiciário conclua suas atividades essenciais e se aproxime do jurisdicionado e da própria advocacia no momento tão difícil, que a gente tem que ficar em casa por uma questão de saúde pública, mas ao mesmo tempo não pode prescindir de nossas atividades laborais. Então, eu agradeço bastante a
tecnologia que o Tribunal de Justiça vem adotando para permitir que os advogados não só participem das sessões virtuais, como também sustentem e despachem virtualmente com magistrados e embargadores. Bem, no caso concreto, Excelência, muito bem relatado pela doutora relatora, ele trata de uma questão que é muito comum aqui nas câmaras cíveis do Tribunal de Justiça, especialmente envolvendo minha cliente, meu constituinte, que é a empresa Fênix Empreendimentos, que são discussões que dizem respeito a rescisões de contratos de promessa com pré-venda envolvendo lotes urbanos, do empreendimento Costa das Colinas 3, ou BC3, como a gente costuma chamar aqui no Departamento de Jurídico Interno. E esse caso em particular, a doutora Tereza, da 14ª Vara Civil, ela julgou procedente alguns pedidos feitos pela parte apelada, o senhor Yuri, no sentido de rescindir um contrato de promessa de compra e venda, determinando a devolução do imóvel à empresa Fênix, e da parte da empresa Fênix, condenando ao pagamento de obrigação de quantia certa no percentual de 80% dos valores que foram pagos pelo adquirente ao longo do trato sucessivo do contrato, com as devidas correções. Além disso, fixou na horário de sucumbência uma sentença que normalmente é padrão nessas ações que a Fênix acaba sendo arrolada no polo passivo. Sendo que um detalhe me chama a atenção na decisão da doutora Tereza, que ela costuma decidir dessa forma, e por isso me chamou a atenção e me trouxe necessidade de fazer essa justificação oral. Eu conheço a jurisprudência mais ou menos consolidada nas 3 câmaras cíveis do tribunal, mas a gente sempre tenta trazer elementos novos que talvez possam fazer com que Vossas Excelências reflitam de forma mais aprofundada sobre um ou outro ponto, especialmente no que diz respeito à matéria de fato, a provas utilizadas nesse processo, são normalmente julgados de forma antecipada e por o fundamento de serem questões de direito. A Fênix apresenta, costumeiramente, como defesa, a questão da irretratabilidade contratual, lá prevista no artigo 25 da Lei 676679, no sentido de ser um contrato feito para ser cumprido, feito para ter previsibilidade de recebimento por parte da loteadora, previsibilidade de manutenção de posse e propriedade por parte do adquirente, inclusive lhe dando algumas prerrogativas de direito real. E, costumeiramente, os juízes de primeiro grau, eles costumam afastar a cláusula de retratabilidade, reputando-a abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, entendimento que a Fênix vem defendendo nessa corte não ser a melhor aplicação do direito, por não haver, no desenvolvimento dessas minutas sentenciais, raciocínio no sentido de conflito aparente de normas entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Parcelamento de Solo Urbano, ou Lei do Loteamento, como chamava. Nessa decisão em particular, a doutora Tereza faz uma ressalva. Ela não segue o fluxo que costumeiramente os juízes de primeiro grau seguem ao afastar a cláusula de retratabilidade por reputá-la abusiva. Ela, inclusive, reconhece que a cláusula de retratabilidade é uma reprodução obrigatória da lei, por norma congênita, o artigo 25 da Lei 676679, mas, no caso concreto, para evitar confrontá-la, ela resolve decidir à luz de um inadimplemento antecipado, a teoria do inadimplemento antecipado, no sentido de que ela reconhece, ou pelo menos ela afirma, conclui na sua decisão, que o adquirente não teria condições de se manter pagando o contrato e, por isso, faz sim jus ao direito de resolvê-lo, inclusive utilizando, contra a preferência da empresa loteadora, a cláusula resolutória, que é a nossa cláusula 6ª do contrato. E peço vênia só para fazer uma leitura rápida de um trecho da sentença, que eu acho muito pertinente, para desenvolver o remanescente do raciocínio. O juiz de primeiro grau afirma que é plenamente aplicável o caso, principalmente se considerado que, diante da alegação de dificuldade financeira pelo autor em sua petição inicial, há chances de que ele esteja inadimplente com o pagamento das parcelas contratualmente previstas. O que é que você quer dizer aqui? Você quer dizer que há uma afirmação na sentença de primeira instância de que o autor, por alegar dificuldade financeira, presume-se incapaz de continuar com o sinalagma, o trato sucessivo, as prestações mensais de contrato de comércio e compra e venda. E por isso, por ele alegar que se encontra numa situação de inadimplência,
por insuficiência econômica, ele teria o direito de ser resolvido o contrato. Então, a gente percebe na decisão que a doutora Tereza não utilizou uma técnica de resilição unilateral, ela utilizou uma técnica de resolução com base no inadimplemento. Porém, esse inadimplemento foi justificado por uma situação de insuficiência de recursos, dificuldade financeira. Isso me leva a crer que, na prática, não se aplicou o 5.3 do CDC, que trata de resolução de contratos de trato sucessivo de aquisição de imóveis, ou o 475 do Código Civil, que trata da resolução por inadimplemento, uma regra geral da cláusula resolutória expressa ou tácita. Ela invocou uma argumentação que me leva a raciocinar à luz da resolução por onerosidade excessiva, porque ela destacou na sua decisão que é uma insuficiência de recurso presumida do autor, e eu vou explicar porque eu estou alegando presumida, que justificaria a rescisão. Por que presumida, doutora Marta e demais desembargadores? Porque não há em nenhuma documentação que municie o processo, seja na petição inicial e, por consequência lógica, na nossa contestação, a respeito da capacidade de pagamento do autor. Ele alega, assim, na sua inicial, que não tem condições de pagar o contrato por dificuldades financeiras, mas ele faz um uso de uma categoria alegórica, dificuldades financeiras e crise econômica. Mas ele não traz um só elemento que justifique porque ele não pode pagar aquelas parcelas. E aí, Vossas Excelências podem indagar, mas por que a Fênix não provou que ele tinha condições de pagar as parcelas? Porque não compete a Fênix provar. São informações que dizem respeito ao íntimo financeiro do adquirente. A Fênix não tem como trazer robustamente elementos que tragam sinais de riqueza do autor, fora os próprios elementos que estão nos autos. E algo curioso, que só surgiu a oportunidade de trazermos à tona na apelação, porque foi o fundamento de decidir utilizado pela doutora Tereza, que foi a insuficiência econômica, e não como estávamos acostumados, a abusividade da cláusula de retratabilidade, foi a constatação de que o autor, na realidade, ele é empresário desde o ano de 2009. A gente traz nossas contrarrazões à empresa ao qual ele está vinculado, e isso seria um indicador de riqueza. Olha, eu sou sócio administrador de uma empresa com capital social na casa de R$100 mil. Desde os meus 20 anos de idade, eu sou sócio administrador dessa empresa. E em 2017 eu entro com ação dizendo que eu não tenho recursos financeiros para pagar uma prestação que, salvo engano, estava na ordem de 300 ou 360 reais na época do ajuizamento. Não trago nenhuma prova sobre esse fato, eu não trago uma declaração de imposto de renda, eu não trago uma movimentação, ainda que nos 3 últimos meses, do meu extrato financeiro. E a julgadora, com base em uma presunção, e presunções são sempre perigosas porque elas não refletem dados concretos da realidade, e no processo civil, no direito de uma forma geral, em função das limitações humanas, nós precisamos transcrever dados da realidade no mundo material do processo através de elementos de prova. E na hora que nós não temos esses elementos de prova, nós não podemos trabalhar com presunções, exceto aquelas hipóteses excepcionais previstas na própria legislação e que sejam fatos muito difíceis de serem comprovados e que admitam, diante das circunstâncias, que o juízo trabalhe com a presunção. Mas, nesse caso, a decisão de primeiro grau sequer utilizou uma técnica de julgamento ou de valoração de prova prevista no CTC, que é a inversão do ônus da prova, até porque, no meu entendimento, não poderia fazê-lo, porque não competia a Fênix provar a capacidade financeira de pagamento do autor, competia a ele, sim, provar que não tinha condições de fazê-lo. E, de certa forma, é uma prova objetivamente alcançável, basta cruzar um raciocínio de receitas e despesas que é possível levar ao julgador indícios de que não se tem condições de continuar com o contrato. Então, Excelências, para chegar na reta final do meu raciocínio, o que eu trago aqui à tribuna, o que eu trago aqui como elemento novo para a consideração de Vossas Excelências é a questão da prova. A doutora Tereza, ao sentenciar o processo, ela se baseou numa afirmação presuntiva de que o autor não tinha condições de arcar com o contrato, mas não houve desenvolvimento lógico-jurídico acerca de elementos encontrados no processo que a levassem a essa conclusão. Ela utilizou de uma presunção, com base em uma mera afirmação contida na petição inicial, e ela destaca. O autor afirmou na sua petição inicial, então, muito provavelmente, ele está inadimplente.
E então, Excelências, como o raciocínio utilizado na sentença, na decisão de primeira instância, foi de onerosidade excessiva, de impossibilidade superveniente de se continuar honrando o contrato para justificar a aplicação de uma cláusula resolutória contra aquele que teria a faculdade privativa de exercê-la, que seria o credor da obrigação inadimplida, a gente traz aqui no tribunal a necessidade de que uma decisão nesse sentido tenha que necessariamente mostrar quais provas levaram ela àquela conclusão, o que não foi feito no nosso entendimento pelo juiz de piso. Então, nesse sentido, Excelência, nós defendemos que, pela falta dessa prova, o pedido de resolução por onerosidade excessiva, assim interpretando o apelo do autor na inicial, resolução por onerosidade excessiva e não simples desistência, até porque a simples desistência não cabe no contrato desse jaez, para que essa pretensão seja acolhida, a prova tem que estar presente. E na ausência de prova, como argumentamos na nossa apelação, na ausência de provas, o pedido tem que ser fatalmente julgado procedente. Por isso, excelentíssima relatora, demais embargadores presentes, nós defendemos na apelação a necessidade de reforma integral da decisão, inclusive com inversão do ônus da sucumbência, para condenar o autor a pagá-lo, pois, no nosso entendimento, e é como defendemos aqui na tribuna, sua pretensão por falta de provas deveria ser julgada totalmente improcedente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Estou com a palavra a doutora Marta Daniele. Pois não. Excelências, eu cumprimento inicialmente o advogado pela exposição que fez do direito da empresa cuja causa patrocina, e a questão traz uma matéria bem já debatida, como o nobre advogado já aqui na primeira instância, e bem como aí nas três câmaras do tribunal, que é justamente em relação à culpa pela rescisão. E o STJ já pacificou, né, destacando dois momentos, duas situações, melhor dizendo, quando a culpa pela rescisão contratual for da construtora e quando a culpa pela rescisão contratual for do consumidor, que é o caso presente, né, que se admite, né, que ele realmente coloque, em muitos dos casos é justamente alegada essa impossibilidade financeira de continuar no pagamento das prestações, e o que é que o STJ já pacificou através de um repetitivo, que haverá o ressarcimento imediato, mas não tudo que o consumidor verteu para aquele projeto de compra do imóvel, apenas parcial, e essa porcentagem oscila entre 10% a 20%, 10% a 25%, melhor dizendo. Aqui, pelo que eu vejo, de acordo com a ementa, o percentual de retenção era 20%, né, 20%. E, dessa forma, estou conhecendo e desprovendo o recurso. Ok. E a manifestação de votos aqui para os demais embargadores, ou só indago se mantém, ou tem algum destaque? Eu mantenho o voto, senhor. Mantenho o voto, senhor. Só como, então, desprovido do recurso nos termos do voto da relatora, à unanimidade. Muito obrigado, excelência. Nós que agradecemos, doutor. Na sequência, temos ainda a doutora Marta Daniele Sul 218, o 217, apelação 010779, doutora Ana Michele de Souza, a inscrita para sustentação. Processo contra a mesa, doutora Marta. Pois não, excelência, sim. A doutora Michele, ela patrocina o interesse de Antônio Gonçalves de Souza. Isso. Apelante Excelência? Sim. Pelo que eu observo aqui, a doutora Michele, como ela falou, patrocina, né, o interesse de Antônio Gonçalves de Souza, e eu estou conduzindo meu voto pelo conhecimento e provimento. Provimento do recurso. Eu percebo aqui que já há manifestação também dos demais embargadores acompanhando Vossa Excelência. A doutora Michele dispensaria, então, a sustentação? Sim. Obrigada. E colocamos, então, nos termos do voto da relatora, a unanimidade de voto.
provido o recurso, não é? Sim, sim. O seguinte, também... Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Doutora Marta, 219. Pois não. Apelação 085-3209, doutora Catarina Maia. Excelências, bom dia. Bom dia, Vossa Excelência fala pela parte apelante. Isso, e eu queria me antecipar pedindo desculpas, que ontem eu entrei em contato finalmente com as partes e eles manifestaram desistência recursal. Então, como ficou muito em cima, eu me mantive inscrita, estou aqui já para antecipar meu pedido de desculpa e para solicitar a desistência que já foi protocolada nos autos. Pois não, doutora, não, absolutamente compreensível, não precisa pedir desculpas, realmente, pelo contrário, novo atitude de Vossa Excelência, comparecer, manifestar perante a Corte. Então, o processo voltará para o gabinete para a homologação do pedido de desistência. Não é isso, doutora Marta? Sim. Ok. Renovo meu pedido de desculpas e tenha um bom dia. Bom dia, doutora. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Presidente. Sim. Eram esses 3 processos aos quais eu ainda estava vinculada. Uhum. E eu acho que não há mais outro, pelo menos a assessoria não só me passou esses 3. Aí eu queria pedir licença, né, para deixar a sessão, agradecer mais uma vez e aproveitar aqui, se o senhor me permite. Claro. Cumprimentar o desembargador João Rebouças. Não posso deixar de agradecer pela oportunidade de aprendizado. Veja que aprendi muito aqui nas sessões da Câmara. E bem como parabenizá-lo pela equipe que ele formou. Viu? Já que a pandemia traz essas dificuldades de contato, né? Então eu aproveito aqui para deixar essa minha mensagem. E agradecer ao senhor também e ao desembargador Amilcar, a doutora Neise, pelo aprendizado proporcionado. Pois não, doutor, foi um prazer tê-la aqui. Nós também aprendemos com Vossa Excelência. Espero que possa retornar o mais breve possível para a nossa corte. Muito obrigado. Pois não, desembargador João, muita honra. Os agradecimentos à doutora Daniele pela forma saudável, profissional, eficiência do gabinete, como conduziu durante esses 2 meses. Muito obrigado, doutora Marta. Tenho certeza que as próximas vezes, se tiver condições, indicarei novamente Vossa Excelência. Prazer, muito obrigado. Ok, vamos na sequência, então. O 215 da minha relatoria. Apelação 0101-395, doutor Carlos Kelsen falará pela parte apelante e doutor Marco Aurélio falará pela parte apelada. O relatório está disponibilizado. Dado de Suas Excelências, se dispensam a leitura do relatório. Excelência, por parte dos apelantes, sem problema. Advogados apelados. Bom, então, Vossa Excelência tem a palavra pelos até 15 minutos regimentais, doutor Carlos Kelsen, falará pelo apelante, não é isso? Exatamente, Excelência. Tem a palavra, Excelência. Bom dia a todos, senhor presidente e demais integrantes da Terceira Câmara Civil, nobres colegas que acompanham a sessão. Nós temos em debate uma ação de despejo, né, um recurso de apelação em uma ação de despejo, que veio acompanhada de uma oposição. Para que fale a respeito desse tema, é interessante fazer um breve histórico de como teve início essa
ação de despejo, até para que se entenda uma das nossas teses específicas de nulidade, que é a nulidade do contrato de locação que veio a ser reconhecida, que a gente precisa desvendá-la. No ano de 2007, a apelante, Bianca Magalhães, celebrou um contrato de locação com o primeiro apelado, César Fernandes da Costa, e é interessante que à época, esse contrato, a gente precisa deixar muito claro a maneira como ele veio a ser assinado. A parte elabora o contrato, remete para que o apelado colha a sua assinatura e reconheça as firmas e devolva para que ela consiga proceder também a assinatura e, com isso, o negócio jurídico está firmado. O apelado passou a fazer uso do imóvel, durante certo período não teve pagamento, então, em razão desse não pagamento, naturalmente, veio a ser ajuizada uma ação de despejo. No curso da ação de despejo, o debate jurídico veio a se formar em que uma das teses da contestação, no caso do apelado, do ora apelado, réu naquela época, era exatamente a inexistência desse contrato, embora ele estivesse ocupando o imóvel, que é objeto de discussão, e apenas ele apontava uma terceira pessoa não integrante do polo, de nenhum dos polos do processo, como sendo, na prática, a locadora. Paralelamente a isso, veio a ser ajuizada uma oposição. E aí esse é o ponto específico que mais chama atenção no cenário processual. Essa oposição foi ajuizada por uma pessoa jurídica, é uma microempresa, que tem como nome específico a companheira do apelado. Então, com essa oposição, o processo, a ação de despejo veio a ser suspensa. Importante, neste momento da suspensão já existia uma ordem de despejo que tinha sido concedida de maneira antecipada, uma tutela de urgência. Então, o objetivo específico neste momento foi exatamente a suspensão dessa ordem, que já havia sido tentada de várias formas de cumprimento e não foi possível. Então, nesse momento surge a discussão da oposição. O processo tem a sua sequência e, numa audiência de conciliação, chega-se à conclusão de que, independente do contrato ser válido ou não, para efeito, se ele for ou não escrito de maneira bem específica, a locação existia de maneira verbal, até porque existe um dono do imóvel, existe uma pessoa que o ocupa e existe um valor específico firmado entre eles. Então, a relação locatícia estava realmente firmada. Então, neste curso do processo, após essa audiência de conciliação, é feito um exame grafotécnico e nesse exame chega-se à conclusão que aquela assinatura não pertence ao apelado. Então, nesse momento, não se teve dúvida, inclusive a parte apelante, e esse é um grande destaque que nós fazemos no recurso, que, quem sabe lá atrás, lá em 2007, o apelado já tinha esse objetivo, que era ocupar o imóvel e certamente externar essa dificuldade de desocupação, discutindo, inclusive, se é ou não parte integrante do contrato de locação. O que é que, de forma específica, tem por trás de tudo isso? Esse imóvel, parte desse imóvel, ele foi objeto de um negócio jurídico entre a apelante e a empresa Constel. Nele, em parte dele, já tem erguido um empreendimento de várias torres. Então, é exatamente nesse contexto que vem um objetivo diferente do que era uma locação, de impedir a sua desocupação, até porque a obra depende o avanço da obra também depende da ocupação dessa área. Então, de maneira específica, 4 são os itens que trazemos na apelação. E a primeira, bem específica dessa, é que o exame grafotécnico, inclusive, tinha sido um pedido, uma repetição por parte da apelante, no caso, a autora da ação. Não houve autorização para isso, o magistrado já concluiu com essa base, mas o principal que nós defendemos é que, independentemente da assinatura ou não de um contrato, a relação locatícia existe. Então, é isso que a gente insistiu em primeira instância, que no caso, o juízo de primeira instância enfrentasse essa matéria, e aí é importante esse ponto que, na conciliação, o termo de conciliação, inclusive, que foi até citado no corpo do nosso recurso, no termo de conciliação, o próprio magistrado já externou esse entendimento, afirmando que, independente ou não de assinatura, o contrato de locação poderá existir. E aí, como no julgamento um outro magistrado ocupou essa condição, esse entendimento sequer foi observado. Então,
uma das teses nossas que a gente traz na apelação e que solicita ao tribunal que enfrente é exatamente essa. Independente da existência ou não de assinaturas, a locação pode existir ou não pode. E aí, naturalmente, trazendo para o caso específico, e no caso específico, se é possível existir, se existe ou não comprovado os elementos da existência da locação. Repito, a apelante é a proprietária do imóvel, ela disponibilizou a sua posse de maneira naturalmente precária, já que é através de um contrato de locação para um terceiro, que no caso é o apelado. Esse apelado efetua pagamento durante um certo tempo e depois deixa de efetuar pagamento. Então, este é o ponto específico que queremos entender se existe ou não o contrato de locação. Um outro ponto mais importante ainda que a gente se vincula também, que faz parte de um contexto da apelação, é que o magistrado, além de entender que estava nulo o contrato e não enfrentar especificamente esse ponto com relação à existência ou não do contrato de locação verbal, ele também determina oficiar, inclusive, a órgãos policiais, a Ministério Público, para se apure um possível crime existente. Então, imagine, Vossas Excelências, em meio a um debate jurídico específico de um negócio jurídico que foi firmado na área privada, em meio à dificuldade da autora, que é a proprietária, que está sendo impedida de ter a posse do seu imóvel para que possa dar continuidade ao negócio jurídico, ainda vem esse debate com relação a até que ponto houve ou não a falsificação desse documento, e, de forma clara, nós não temos dúvida a maneira como foi colhido na época a assinatura, a parte autora apelante acreditou na boa-fé da outra parte, e, infelizmente, num momento como esse, a gente percebe que talvez lá atrás, lá em 2007, no momento da constituição dessa primeira etapa do negócio, já se tinha essa má-fé vinculada. Então, o que busca, de maneira resumida, é que o tribunal enfrente essas matérias, já que o juízo de primeira instância, apesar de provocado, não veio a enfrentar. Independente ou não de uma possível inexistência ou nulidade do contrato escrito, a realidade processual, contratual e negocial existe. Então, a indagação à terceira Câmara Civil, através, naturalmente, do nobre relator e dos seus integrantes, é que analise esse aspecto e, diante da existência, naturalmente, inverta essa ideia de improcedência, naturalmente transmitindo a procedência com a efetivação do despejo, a condenação no pagamento dos aluguéis que estão em abertos e o principal, a desocupação do imóvel para que o negócio jurídico possa prosseguir. Agradeço a atenção de todos e um bom dia. Nós que agradecemos, doutor Carlos Celso, pela sua intervenção. O doutor Marco Aurélio está inscrito, me parece não se conta presente, não é? Bom, votando, então, a matéria ficou bem esclarecida, até mesmo em face da sustentação do doutor Carlos Celso. Estou conduzindo o meu voto aqui pelo desprovimento do recurso. Eu trago aqui algumas considerações a respeito de tudo quanto consta dos autos, mas, sinteticamente, devo dizer que toda a relação processual e toda a ação desenvolveu-se e surgiu a partir do alegado contrato escrito. E esse contrato, a assinatura do contrato foi submetida a uma perícia junto ao ITEP, e ali constatou-se que realmente aquela assinatura não surgiu do próprio punho de quem pretensamente o teria assinado. Vale dizer, constatou-se que realmente se tratava de assinatura apócrifa. Essa, penso eu, ainda que pudesse haver um contrato de natureza verbal, esse não foi o argumento da ação de despejo, mas sim a existência de um contrato escrito, e que, afinal, restou esclarecido que ali se tratava de uma assinatura apócrifa. Isso, realmente, eu tenho como um ponto crucial para o deslinde da questão, e, notadamente, em relação à ação propriamente
a ação de despejo como uma solução jurídica a ser utilizada pela parte prejudicada para solucionar o seu conflito. Me parece que a matéria, tal como posta, descamba para o desafio à propositura de uma ação, penso eu, talvez baseada na posse e não na relação contratual escrita. Por isso, eu trago aqui, inclusive, o julgamento de um agravo do instrumento, que antes discutiu isso ainda que superficialmente, foi da minha relatoria. E trago alguns precedentes também aqui do STJ em relação ao tema e concluo com base na questão do voto, de um eventual contrato verbal, como disse, não foi discutido nos autos, até mesmo porque o que serviu de pedâneo para a propositura da ação teria sido o contrato por escrito. Portanto, eu estou aqui desprovendo o recurso, mantendo a decisão recorrida. Já a manifestação de votos, eu penso em dar dos demais, se algum destaque em relação a esse processo. Não, mantém o voto. Mantido o voto, desprovido o recurso, nos termos do voto do relator, à unanimidade. Agradeço a participação, doutor Carlos Kelsey. Agradeço a atenção, na nossa excelência. Câmara. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. Na sequência, também na minha relatoria, o 210, o agravo do instrumento 0807-402, doutora Rossana Dália de Oliveira não está presente. No caso aqui, eu estou desprovendo o recurso, ela falaria pela parte agravada, e estou votando pelo desprovimento, sendo acompanhado pelos demais vogais. Proclamado, então, a unanimidade. O seguinte agravo de instrumento, doutor Marcos Antônio Dantas Carreiro, também da minha relatoria, ele falaria pelo agravante. Qual o número, Amaury, por favor? O 212, do Rebouças. É o agravo de instrumento 809-717. Ele não, no caso, eu estou desprovendo o recurso. A emenda civil e processual civil, agravo de instrumento, ação de exceção contratual acumulada com perdas e danos e reintegração de posse com pedido de liminar, decisão recorrida que deferiu a antecipação do tutela para suspender o contrato e determinar que os réus desocupassem a propriedade dos autores, demanda fundada no inadimplemento contratual do agravante, previsão de rescisão e emissão na posse em caso de inadimplemento, prevista expressamente no contrato de compra e venda. Conjunto probatório apresentado até o momento que corrobora com as alegações dos agravados. Manutenção do decídio, conhecimento e desprovimento do recurso. É o meu voto, proclamado, então, a unanimidade, se não houver algum destaque. Seguindo a relatoria do desembargador Amilcar, 203. Doutor Olavo Hamilton Aires Freire de Andrade. Está em mesa, excelência. Pois não, excelência. Apenas fazer referência que trata-se de remessa necessária. E nos termos do artigo 203, dado o nosso regimento interno, não cabe sustentação oral. Perfeito. Eu fiz a anotação aqui, estranhei que realmente é remessa necessária, né? Não há... Bom, processo está em mesa. Não há recurso voluntário para nenhuma das partes. Não há sustentação. Não há, e eu estou apenas conhecendo, mas desprovendo o reexame oficial, senhor presidente. Pois não. Eu estou acompanhando a Vossa Excelência. Sem destaque.
Eu havia feito aqui a observação, no caso de sustentação oral, reexame necessário, inclusive citando o artigo 203A do nosso regimento interno. Proclamado, então, desprovido do recurso à unanimidade dos termos do voto do relator. O seguinte também da relatoria de Vossa Excelência, o 160, apelação 013-2807, encontram-se inscritos o Dr. Francisco Michel do Nascimento Neto, pela parte apelante, e a doutora Aline Celi Gomes de Senabianchi, não é isso? Doutora Herto também, pela parte apelada. Me parece que não se encontra presente. Doutor Francisco, bom, Vossa Excelência tem a palavra. Não, nenhum dos advogados encontra-nos presente, não é isso? Eu encaminhei o meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A minha dúvida apenas com relação à indenização por danos morais, mas como não há sustentação oral, não houve qualquer uma, eu acho que não há nem como discutir o valor do momento, mas encaminhei pela manutenção da decisão do juiz de primeiro grau. Como disse, a minha dúvida foi no montante dos danos fixados. Foi não, desprovendo do recurso. Eu estou acompanhando também. Sem não há destaque, não é? Proclamo a unanimidade. Desprovido do recurso dos termos do autorrelator. O seguinte, o 105, da relatoria da doutora Neise. Doutor Zé Maria Rodrigues Bezerra se encontra presente para falar pela parte apelada, a apelação 010-1529. Excelência, estou presente. Estou vendo, doutor Zé Maria aqui. Doutora Neise tem a palavra. Se encontra em mesa, Excelência. Ele está pelo apelado? Exatamente. Meu voto é no sentido de conhecer do recurso e desprovê-lo. Excelência, convergiria com a tese converge com a tese de defesa, eu acho despeciendo insistir na sustentação. Eu queria apenas, desembargador Amaury Moura, pois não é o momento, mas de levar apenas uma mensagem de paz a todos os pares desta casa, a representante do Ministério Público, num momento tão extremo que nós estamos vivendo, que é de isolamento social e de agudizamento da pandemia. Então, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, eu levo essa mensagem de conforto para que sigamos unidos, promovendo cidadania e mantendo as nossas vidas nos limites com os instrumentos que nós dispusemos, que é ficar em casa, usar máscara, fiquem com Deus. Eu sei que é despeciente, mas pelo trato de respeito que eu tenho, não só pelas câmaras, mas por todo o tribunal, eu acho que nesta hora vale a pena. E louvo também a volta dos desembargadores Amaury e João Rebouças, as suas câmaras a sua Câmara de origem, para que continue e distribuindo justiça. A doutora Maria Neise, o meu reconhecimento pelo talante e a vibração no sentido positivo da mulher magistrada potiguar, que sempre bem representa aqui no tribunal e no juízo de piso, no seu juízo de piso de origem. Fiquem com Deus, um abraço. Me desculpem pelo excesso, mas eu sou assim, promovendo paz e levando mensagem de conforto. Sem dúvida, nós que agradecemos a sua intervenção e realmente oportuna as suas colocações. Vivemos um momento de extrema dificuldade e é sempre bom uma palavra de conforto, de fé, né? E de incentivo para que possamos continuar nesse ambiente, nesse de reclusão e cuidados que nós temos obrigatoriamente que tomar. Agradeço as suas palavras. Proclamo, então, a unanimidade. Estou acompanhando Vossa Excelência, a desembargadora Neise e o desembargador Amilcar também. O seguinte da minha relatoria, doutor Clenildo Xavier de Souza, se encontra inscrito para sustentação, pela parte apelada. No caso, não se encontra presente, eu estou aqui dando provimento ao recurso, sendo acompanhado
pelos membros da turma. Proclamo provido o recurso à unanimidade de votos. O seguinte, 84, da relatoria, doutora Neise, apelação 081, 5791, doutor Vitor Pacheco, inscrito para falar pela parte apelada. Doutor Vitor, se encontra presente, né? Presente, doutor. Eu só queria transformar a sustentação oral no pedido de preferência mesmo. Pois não, julgamento. Certo. Agora o momento de julgamento do seu processo. Pelo que eu entendi, presidente, ele queria apenas uma preferência. Isso. Certo. Ok, sem sustentação, não é? Exato. Não. Então, doutora Neise, Vossa Excelência tem a palavra. No caso aqui... E ler a ementa, presidente. Pois não, doutora. Consumidor civil e processual civil, apelações cíveis, ação de obrigação de fazer, cumulado com indenização, dano moral, sentença de procedência parcial. Primeiro, apelação da autora, alegação de constrangimento moral suportado pela beneficiária, necessidade de majoração do valor dos danos morais arbitrados, desnecessidade. Quanto arbitrado em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sentença mantida. Conhecimento e não provimento do recurso. 2. Apelação da CACI. Alegação de não incidência do CDC por ser entidade de autogestão. Súmula 608 do STJ. Princípios constitucionais que devem ser observados. Assistência médico-hospitalar em domicílio, home care, serviços de cuidador, medicação de uso domiciliar, transporte com ambulância, pacto servanta, inocorrência de falta de cumprimento, prescrição médica, prevalência do direito à vida e à saúde, alegação de ausência de cobertura contratual, recusa ilegítima, dever de fornecer o tratamento prescrito, dano moral evidenciado, quanto indenizatório que não comporta majoração, precedentes, sentença mantida, conhecimento e não provimento do apelo. Não, bem resumida na sua ementa e bem explicativa, doutora Neise. Tive acesso ao voto, estou acompanhando Vossa Excelência, doutora Milka também. Proclamo, então, desprovido os recursos nos termos da voto da relatora. Obrigado, e até mais. Nós que agradecemos, doutor Vitor. Era o 116 da relatoria da doutora Neise, apelação 085-5538. Encontra inscrito o doutor Marcílio Mesquita, para falar pela parte apelada. Parece que não se encontra presente. Doutora Neise, tem a palavra. Desembargador Amauri, presente. Pois não. Desculpa, eu não estava vendo. Pois não, é porque eu estava aguardando ser chamado. Pois não. Então, processo contra a mesa, doutora Neise. E contra a mesa, presidente. E o meu voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Pois não. Não há destaque aqui. Estamos acompanhando o voto de Vossa Excelência. O doutor Marcílio dispensaria a sustentação e... Perfeito, presidente. Em virtude do encaminhamento do voto aí do julgamento, se torna desnecessária a nossa sustentação oral. Só agradecendo aí pela atenção. Nós que agradecemos também a sua participação, desprovido o recurso à unanimidade nos termos do voto da relatora. O seguinte, da relatoria do desembargador Amilcar, o 178, apelação 084-56-694, doutor Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha, escrito para falar pela parte apelante. Nesse processo... Bom dia. Bom dia. O processo está em mesa. Doutor João Rebouças, Vossa Excelência fez um destaque para um... 178. 178. Eu existia aqui um pedido de vista, apesar do bem lançado o voto do desembargador Amilcar, eu estava querendo só dar
Perfeito. Vereadora Milka, Vossa Excelência, no seu voto. Deixa eu localizar aqui. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso, não é isso, vereadora Milka? Encaminhamento do seu voto. Apenas para registrar o início da votação, não é? E a minha minuta de voto está nesse sentido, mas eu acho que seríamos bons ouvir o doutor Eugênio para as considerações dele, né, a respeito do processo e, quem sabe, até mesmo posso modificar a minha posição. Perfeito. Muito bem. Doutor Eugênio, Vossa Excelência tem a palavra, 15 minutos regimentais. Excelentíssimo desembargador Amaury Moura, presidente desta terceira Câmara Civil, desembargador João Rebouças, desembargador relator Amilcar Maia, em nome de quem cumprimento aos demais presentes. Trata-se de uma apelação civil proposta contra a sentença proferida pelo juiz da 12ª Vara Civil da Comarca de Natal, que diz respeito a uma questão temporal, tanto que o juízo de primeiro grau concordou com nossa tese de defesa no que tange a obrigação, tá certo, dos apelados de terem realizado as transferências. Vou fazer um breve resumo temporal para que possa ficar mais claro onde eu quero chegar. Em 2008, a apelante adquiriu uma área em Pirangi do Norte aos apelados, onde foi desenvolvido um empreendimento imobiliário, especificamente ali atrás do Paçoca de Pilão. Da referida escritura pública de permuta, ficou consignado que o pagamento estaria em dação e pagamento em unidades no próprio empreendimento, cuja transferência das unidades dar-se-ia a partir do registro de incorporação. Neste momento, 2010, onde foi concluído o registro de incorporação, levado ao conhecimento dos apelados, estes imóveis tinham uma avaliação aproximada de R$100 mil cada, o que resultaria numa avaliação para fins de transferência e TIV de R$1.500.000. O que é que se sucede? Em 2014, as unidades foram entregues e até então os apelados ainda não tinham transferido as unidades, muito embora já estivessem de posse dos termos de quitação constantes dos autos datados de 2011. Pois bem, receberam os imóveis, passaram a utilizá-los, a Ecomax se dispondo a todo momento a realizar a transferência das unidades para o nome deles, e quando chega em 2018, para a surpresa da Ecomax, eles vêm solicitar o pagamento de TIVs e registros sobre a avaliação da Prefeitura em 2018. Percebam bem, 4 anos após a entrega e 8 anos após o marco temporal determinado em escritura para essa obrigação ser cumprida. Ou seja, eles utilizaram os imóveis, esperaram o empreendimento maturar, a valorização natural do imóvel, além do sucesso do empreendimento. Então, eles, além de terem tido o contrato totalmente cumprido e satisfeito, tiveram o benefício da valorização do empreendimento e agora querem que a Ecomax arque sozinha com o ônus decorrente dessa demora deles. Então, o que nós buscamos, e isso foi colocado pelo próprio juízo, repita-se, nós não poderíamos ficar ad eterno esperando a boa vontade dos permutantes em querer transferir esses imóveis. Então, o que se busca por meio dessa apelação, em primeiro lugar, é afastar a questão da relação de consumo. Não existe relação de consumo quando você adquire um imóvel, tendo em vista que os permutantes oferiram lucro com essas unidades, tá certo? E, em segundo lugar, o mais importante é definir o marco temporal para avaliação. Nós temos a avaliação desses bens, nós temos a tabela do Tribunal de Justiça das custas e do ITIV da época. Então, o que se busca é que seja limitado, inclusive a sentença limitou, sim, essa avaliação e esse pagamento, só que com a devida vênia entendemos que equivocadamente, posto que considerou a data de 2019, que foi a provocação dos permutantes. E nós entendemos que o marco temporal correto deveria ser a data do registro de incorporação, ou seja, 2010. Por isso, pedimos a atenção e a compreensão desta Corte para que possa ser dado provimento neste sentido ao nosso recurso. Pois não, excelência. Nós agradecemos a sua participação. Vereadora Milka, alguma consideração?
Excelência, o ano passado eu tive a oportunidade de funcionar em 2 processos interessantes em respeito de construção civil e incorporação. Um que eu confesso que foi uma situação inovadora, que era a corresponsabilidade de um proprietário, eventual proprietário de área, permutada em regime de incorporação quando o insucesso do empreendimento. Foi uma matéria bem interessante. E outro, que é o caso que eu faço aqui, assemelhado a este, é que, a princípio, ao que parece, nós teríamos uma relação negocial, como bem disse o advogado, entre a empresa e o dono do eventual terreno. Entretanto, no meu voto, que eu fiz a transcrição inicial, é que as cortes superiores, pelo menos no que eu tive acesso, eu encontrei no precedente, é que ele equipara o proprietário do terreno a um consumidor normal. Então, estabelece que essa relação deve ser encarada sobre o regime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Como precedente da ministra Nancy Andrighi, que eu faço referência no meu voto. Posso estar enganado a respeito. E também me baseei no que consta, no contrato que foi firmado entre as partes, que conta-se nos autos. Porém, foi a análise, como eu digo, que eu fiz, e fico muito feliz pelo vista do desembargador João Rebouça, porque como é matéria que não é corriqueira na nossa Câmara, é bom que seja analisada com maior detalhes por outra visão, outro exame mais detalhado por outro membro da Corte. Então, fico bem tranquilo com esse pedido de vista do desembargador João Rebouças, e até agradecido para que Vossa Excelência possa se debruçar melhor a respeito disso e, quem sabe, trazer mais luz. E quero dizer também que, dependendo do voto do desembargador João Rebouças, eu não tenho nenhum problema em acompanhá-lo se me convencer das razões de Sua Excelência, caso haja essa divergência. É isso, desembargador. Fernando, doutor Amilcar, louvo a sua posição, bom magistrado que é. Realmente, o nosso interesse aqui é aprimorar a discussão no sentido de buscar o melhor direito e o melhor enfrentamento da matéria nessa busca de aplicar a justiça. Realmente é salutar essa sua posição. O desembargador João mantém o voto de vista e eu aguardo, naturalmente, o voto de vista de Vossa Excelência. Proclamo, então, suspenso o julgamento após o voto do relator, desprovendo o recurso, em face do pedido de vista do desembargador João Rebouças. O doutor Eugênio Gadelha, agradecendo a sua presença. Eu que agradeço a atenção e o tempo de Vossas Excelências. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. O seguinte é o 64, um agravo de instrumento 080-3178, da relatoria da doutora Neise. Doutor Leandro César Lorenzetti se encontra inscrito para falar pela parte agravante. Doutor Leandro se encontra presente? Me parece que não. Doutora Neise tem a palavra. Está em mesa. Está em mesa. Está em mesa. E eu estou conhecendo e desprovendo o agravo. Ok. O que está sendo acompanhado, estou acompanhando, o desembargador Amilcar também, proclamado desprovido o recurso, os termos do voto da relatora. O seguinte é a apelação também da relatoria da doutora Neise, a apelação 87, número do processo 081-9296, doutor Cláudio Marcel Fernandes dos Santos e doutor Felipe Tanaka Moreira. Bom dia. Bom dia, doutor Cláudio. Vossa Excelência falará pela parte apelada. Apelada, banco BMG. Ok. Está em mesa, Excelência. Pois não, Excelência. Bom, Vossa Excelência dispensa o relatório. Sim, Excelência. Dispenso o relatório e também dispenso a sustentação, só o pedido de preferência no julgamento.
Pois não, doutor. Doutora Neise tem a palavra. Vossa Excelência. Posso ler a ementa, presidente? Pois não. Processual civil, apelação civil, ação de revisão de contrato. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ausência de instrumento contratual assinado pelo apelante, capaz de permitir a aferição de um dos requisitos da regularidade da capitalização. Previsão expressa. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Contrato acostado em nome de terceiro. Impossibilidade de capitalização de juros. Indébito em dobro. Má-fé comprovada. Sentença reformada. Conhecimento e provimento da apelação. Ok. Minha tela havia travado aqui, eu estava com dificuldade, mas localizei. Aqui, Vossa Excelência está provendo, está sendo acompanhado, eu estou acompanhando, a desembargadora Milka também. É isso? Então, proclamo o resultado, a unanimidade, provido o recurso nos termos do voto da relatora. O seguinte, nós que agradecemos, doutor. O seguinte, o 67, o 67, agravo instrumento 080-4838. Doutora Neise, doutora Andressa, Regina Santiago falará pela parte agravante. Isso. É isso? Isso, sim. Processo em mesa, doutora Neise. Processo em mesa, presidente. Ela está falando pela agravante. Eu estou... Pela parte agravante, né? Isso, doutor. Certo. Está em mesa, Excelência. Ok. Doutora Andressa dispensa o relatório. Sim. Tem a palavra por 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os membros da Câmara, bom dia aos presentes nesta sessão. O processo versa sobre tratamentos de uma criança com espectro autista. No caso, o juiz de primeiro grau determinou o custeio ou autorização de terapias como PEC, fono, audiólogo com ênfase em linguagem, terapia pelo método ABA e terapia com integração sensorial. Note-se, Excelência, que todas as terapias são voltadas a métodos. E isso tem gerado uma grande preocupação por parte da agravante, porque a maioria desses métodos não há qualquer comprovação científica que justifique a utilização destas com as crianças que têm autismo. Além disso, cada terapia tem um alto custo, chegando a alçar em torno de 20 a 30 mil uma única terapia, além de não ter um prazo previsto para o término desses tratamentos, né? Porque, pela maioria das vezes, é algo que o beneficiário irá utilizar por toda a vida. Outra coisa que nos preocupa muito é que todo contrato passa por um cálculo base, um cálculo autorial, que serão utilizados os valores aos beneficiários de acordo com tudo que foi firmado naquele contrato. Então, preocupa que a Unimed custeie determinados tratamentos com alto custo, elevado valor, sem sequer ter uma fonte de custeio que dê base para o pagamento desses valores tão altos. Tem que observar que o contrato não pode ser suprimido para beneficiar determinada parte, até porque ele rege a relação jurídica de todas as partes que estão envolvidas, além da Unimed também está vinculada diretamente às normas produzidas pela ANS. E todos os serviços estão vinculados àquele rol que ela dispõe. Então, não há qualquer obrigatoriedade da Unimed Natal em custear determinadas terapias voltadas a métodos que sequer há o conhecimento comprovado cientificamente de que será pertinente ao caso dos beneficiários, né? Nisso, essa decisão acarreta um forte desequilíbrio financeiro, além de aumentar a insegurança jurídica, né, ao passo que mitiga os contratos firmados entre as partes. E também vai contra
ao artigo 10 da Lei 9.656 de 98, que estabelece que a ANS, que dispõe das terapias, dos tratamentos que serão fornecidos pelos planos de saúde. Assim, excelência, em nenhum momento a Unimed recusou-se a ofertar os tratamentos solicitados pelo beneficiário, ao passo que é ofertado os tratamentos pelos métodos convencionais, não se vinculando a qualquer outro método que não tenha comprovação científica e que não esteja previsto no rol da ANS. Dessa forma, também há que, por vezes, os terapeutas convencionam com seus pacientes métodos que, de certa forma, melhor se encaixam e que julgam conveniente. E isso é algo muito, muito grave, porque não leva em consideração também a comprovação científica, né, como eu disse anteriormente. E também pode gerar uma grande preocupação futuramente no caso de danos ocasionados à saúde desses beneficiários pelo uso de métodos que não têm comprovação. Nesse sentido, eu reitero os argumentos trazidos no agravo de instrumento e peço a reforma da decisão de primeiro grau. Agradeço pela atenção de vossas excelências. Pois não, nós que agradecemos, doutora Andressa. A doutora Neís tem a palavra. Desembargadores, esse assunto, apesar do pouco tempo que eu componho essa Câmara, mas já é um assunto, uma matéria bastante conhecida, um assunto bastante debatido aqui nesta Câmara. Pelo pouco tempo, mas já percebi se tratar do mesmo assunto. Então, eu vou pedir licença para ler a ementa. Pois não, doutora. Direito processual civil e consumerista. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Plano de saúde. Terapias indicadas. ABA e PES. E ISS. Negadas. Transtorno no espectro autista. TEA. Tratamentos prescritos por profissional médico que afirma a necessidade destes. Possibilidade. Precedentes desta Corte de Justiça. Manutenção da decisão ACOR. Recurso conhecido e desprovido em consonância com o parecer ministerial. Meu voto é nesse sentido, excelência. Pois não, doutora. Realmente, Vossa Excelência disse muito bem, essa questão é sempre recorrente aqui nas 3 câmaras, né, no nosso tribunal. É uma matéria que realmente ela até precisa um aprofundamento mais detalhado dessa discussão, mas no caso aqui estamos a tratar ainda em sede de agravo de instrumento, né, na sede ainda que superficial, mas que eu penso que a questão de fundo, em eventual apelação daí decorrente, poderá e deverá ser com abrangência natural da própria instituição processual, enfim, poderá ser até mais aprofundado, mas, de fato, a doutora Neide disse muito bem essa questão. As câmaras, em particular, a nossa Câmara tem vários precedentes nesse sentido, citado aqui no seu voto, inclusive da minha relatoria, né, do próprio embargador Vivaldo, e todos nós temos já precedentes em relação a isso. Eu acompanho Vossa Excelência. Embargadora Milka, algum destaque? Nenhum destaque, excelência. Já fiz algumas considerações de julgados anteriores, não tenho qualquer destaque a fazer. Proclamado, então, desprovido o recurso, os termos do voto da relatora. Obrigada, excelências. Bom trabalho. Nós que agradecemos, doutora Andressa, muito obrigado. O 152, uma apelação 082-9988, doutor Nilson Nelber Siqueira Chaves, falará pela parte apelante. O relator, doutora Milka Maia. Pois não, doutor Nilson, fala pela parte apelante. Apelante. Nesse caso, Nelber, como fala pela parte apelante, apenas adiantar que eu estou provendo o recurso, reconhecendo realmente que a dívida não foi paga a contento.
E, nesse caso, como também, pelo que eu verifiquei, é um protocolo também de intenção de voto dos demais, acompanhando, indago se dá interesse do doutor Nelber fazer sua sustentação oral. Não, doutor Amigo, muito obrigado. E doutor Amauri, doutor João, doutora Meise, bom vê-los, doutor Amigo, que estão com saúde, viu? Graças a Deus. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Nelber. Um abraço. Obrigado. Proclamado, então, nos termos do voto do relator, era o seguinte, é da minha relatoria, o 36, apelação 080-5606, doutor Miquelinos de Medeiros Capuchu, contra escrito para falar pela parte apelante. Doutor Miquelinos não se encontra presente. Ok. No caso aqui, eu estou desprovendo o recurso, aumentando, portanto, a decisão recorrida. Proclamo a unanimidade. O seguinte, o 56, também da minha relatoria, a apelação civil 085-5014, doutora Graziela Abreu Nazário de Oliveira, que se encontra inscrita para falar pela parte apelada. Doutora Graziela não se encontra presente. No caso, estou desprovendo o recurso sem destaque. Proclamo, então, desprovido o recurso à unanimidade de votos. O seguinte é o 51, também da minha relatoria, o processo 082-3359. O inscrito doutor Benedito Oderley Rezende Santiago, para falar pela parte apelante. Doutor Benedito Oderley. Não, Excelência. Ok. Bom dia. Bom dia. Vossa Excelência fala pela parte apelante, relatório já disponibilizado. Dispensar a leitura, Excelência. Doutor Benedito dispensa a leitura do relatório. O relatório está disponibilizado. Não, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos regimentais. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais desembargadores, todos presentes na sessão. A demanda, ela envolve um direito basicamente bem objetivo, que é com relação à questão da competência da Justiça Comum em analisar a causa. A julgadora de primeira instância, ela entendeu que deveria ser a competência da Justiça Federal, mesmo a demanda envolvendo causa de acidente de trabalho. Inclusive, em suas contrarrazões, o INSS afirma categoricamente que não existe sequer menção na inicial sobre acidente de trabalho. No entanto, toda a base da inicial, inclusive o pedido, é uma aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho, e um auxílio-doença por acidente de trabalho. Sabemos que por exclusão, inclusive no próprio artigo 109 da Constituição, desculpa, a Justiça Federal ela não pode julgar as causas que envolvem acidente de trabalho. Portanto, restaria a Justiça Comum julgar as demandas que envolvem acidente de trabalho. Diante disso, a reclamante, como vem desde 2012, sofrendo com a doença desencadeada pelo trabalho, reconhecida diversas vezes pelo INSS. Inclusive, o Código Internacional da Doença é o mesmo. Não faria nenhum sentido que ela pedisse um auxílio-doença previdenciário e que esse auxílio-doença fosse apreciado na Justiça Federal, tendo em vista que a doença, de fato, foi ocasionada pelo trabalho. Isso porque a insistência, porque isso pode desencadear sérios problemas, inclusive na questão laboral. A trabalhadora já está doente e correndo o risco de ser demitida, caso ela seja reconhecido não seja reconhecido o acidente de trabalho, que é o caso. Portanto,
com base na própria inicial, nos relatos da própria inicial, nos documentos apresentados aos autos, a CAT, né, Comunicação de Acidente de Trabalho, que foi apresentada aos autos, como não haveria necessidade de apresentar a comunicação de acidente de trabalho. Se não houvesse essa discussão do acidente de trabalho, é que a reclamante pede provimento ao recurso e faz só um destaque na sentença, inclusive em matéria de embargo, não foi apreciado a matéria sobre a justiça gratuita. O reclamante já não está com condições de trabalhar e ficou, inclusive, também sem receber o benefício previdenciário, desencadeou várias dívidas, ela realmente não tem condições de demandar em juízo, inclusive sendo arrimo de família, né? Ela sustenta sua mãe com mais de 70 anos, ela não tem condições de arcar com os custos processuais, mas não foi apreciada a justiça gratuita e portanto, insisto no recurso, como ela pode ser apreciada e deferida a qualquer momento, e esses são os argumentos da reclamante. Ela pede provimento, pede conhecimento do recurso, provimento, e com esses fundamentos é que eu insisto e suplico o provimento da apelação, e obrigado a Vossas Excelências. Pois não, doutor Benedito Oderley, nós que agradecemos a sua intervenção, a sua sustentação. No meu voto aqui, eu estou diferindo a gratuidade da justiça, né? Realmente preenche os requisitos necessários a tal concessão, e no mérito eu estou mantendo a decisão, e o que me chamou a atenção é que nos autos consta um laudo pericial, um laudo técnico pericial, no ID que eu aponto o número aqui, que afirma que as patologias que acomete a altura não guardam qualquer relação com o trabalho. Digo eu que, portanto, não se pode presumir que a natureza da ação seja acidentária, que possa deslocar ou possa justificar a manutenção da competência estadual. De maneira que aqui eu trago, inclusive, um precedente em feito similar da relatoria do Cornélio, da primeira Câmara, e concluo reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual, consequentemente a competência da Justiça Federal para apreciação do presente feito, e negando, portanto, provimento ao recurso. É o bom voto da eminentes partes. Se há algum destaque? Nenhum, Excelência. Também. Não havendo, proclamo a unanimidade desprovido do recurso nos termos do voto do relator. Agradeço, doutor Benedito, a sua participação. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Na sequência, o 151, apelação 0800011 da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Se encontra inscrito o doutor Valdir Santos Araújo Ferreira para falar pela parte apelante. Doutor Valdir se encontra presente? Doutor Valdir? Não. Bom, o doutor Amilcar tem a palavra. Senhor presidente, o advogado, como não encontra-se presente, apenas para informar que eu estou dando provimento à apelação, até porque o doutor Valdir falava pela parte apelante. Apelante, isso. Ok. Vossa Excelência prover o recurso, no que está sendo acompanhado pelos demais vogais. Proclamo, então, provido o recurso nos termos do voto do relator à unanimidade. Senhores desembargadores, me parece que concluímos nossa pauta de sustentação, não é? Com suas respectivas proclamações, com ressalva apenas para um meu que eu retirei de pauta, né? Tirei, aliás, de mesa, e o pedido de vista do desembargador João Rebouças. Presidente, tem Pois não. 128 da minha Sim. relatoria. Sim. Eu vou também retirar de mesa, porque houve um probleminha com relação
o advogado quer fazer a sustentação oral, então somente na próxima oportunidade. Não foi colocada com antecedência necessária. Pois não, excelência. É retirado, então, mesmo feita a anotação para constar da nossa ata. Obrigada. Pronto, encerrada a nossa ordem jurisdicional. Mauri, pedindo a palavra, posso fazer uso? Claro, excelência. Só porque tem alguns processos que eu declarei impedimento. Não sei se é preciso que esse registro eu já fiz no sistema. Sim. Estão registrados no sistema. Certo. Eu declarei suspeição no 27. 27. Impedimento no 29. 29. No 31. No 146. No 164. No 171. No 184 e no 196. Ok. No caso, Vossa Excelência funcionaria como vogal, não é isso? Isso. E pedi vista no processo 178 da relatoria do desembargador Amilcar e pedi vista no 219 de relatoria de Vossa Excelência. Pois não, Excelência. No caso aqui desse que eu pedi vista de Vossa Excelência, é que eu tenho mais ou menos 50 processos idênticos no gabinete. Aí eu quero ver se está mais ou menos afinado com o pedimento. Pois não, Excelência. Estão feitas as anotações, né? No caso aqui, pela ordem de ver o vogal que votaria, não é? Isso. Dependendo do relator. E eu vou revisar no meu, se eventualmente é um que eu deveria votar e não votei. Né? Isso. Porque aí depende de quem seja o relator, né? Da turma, e cada um rever isso, né? O Adoro Milka rever isso, a doutora Neís também, para substituir no caso, se convocar, se for necessário, um outro desembargador para integrar a Câmara. Então, encerrada nossa ordem jurisdicional, vamos... Presidente, Sim. Com relação àquele primeiro processo que eu votei, eu até tinha pensado em retirar de mesa, depois que ele apresentou a sua sustentação oral. Sim. Mas, na ânsia de julgar os processos, não retirei. Não, mas, tá certo. como Vossa Excelência pediu vista, tudo bem. Pois não tem problema. Entrega para esclarecer aqueles pontos. Eventualmente, se Vossa Excelência se convencer, poderá aderir, se não, mantém o voto. Isso é absolutamente normal, né? No colegiado. Não é um problema nenhum nisso. É até bom que a gente possa discutir. Não é? Então, na ordem administrativa, da parte da presidência, apenas reiterar os votos de boas-vindas, nosso querido colega e amigo, o desembargador João Rebouças. Reitero que é sempre um prazer tê-lo na nossa Câmara. Enfim, pelo seu jeito sempre cavalheiro, pelo seu jeito bem, acima de tudo, responsável, consciente nos seus julgamentos, sempre zeloso e com muita cuidado jurídica. É bom tê-lo aqui ao nosso lado, desembargador João. Seja bem-vindo, mais uma vez. Da parte da presidência, nenhuma mais. As congratulações do mês de março já foram feitas, né, na sessão anterior. Indago, o desembargador João tem alguma proposição? Doutor Mauri, novamente para renovar meus agradecimentos pelas boas-vindas e dizer também, registrar mais uma vez a minha satisfação em retornar ao convívio com os colegas, com os amigos. Sempre estou aprendendo no tribunal. O tribunal é a maior escola de minha vida, é onde eu aprendo a fazer justiça. E esse convívio de amizade, de respeito mútuo, é muito importante para nós magistrados.
Eu quero aproveitar para propor um voto de agradecimento ao doutor Eduardo Pinheiro, pelos 2 anos que substituiu o nosso gabinete, quando eu estive na presidência do tribunal, e que conduziu com muita responsabilidade, com muita eficiência, em sintonia com os precedentes da Corte. Eu queria fazer esse registro e propor, inclusive, que isso seja registrado na sua ficha funcional. Sua Excelência passou 2 anos no gabinete e conduziu melhor do que o titular. Com certeza disso. Pois não, Excelência. Aprovo, naturalmente, né? Inclusive a modéstia de Vossa Excelência, mas bem lembrado, realmente, o doutor Eduardo, né, se desenvolveu muito bem no seu papel. Aliás, nós temos tido muita sorte nesse ponto, né? Todos os magistrados que têm nos substituído têm realmente dado conta e muito bem do recado. A doutora Neís está aí para mostrando a todos nós, a doutora Marta Daniele, que acabou de sair, enfim. A doutora Milka também. Dom Mauri, eu queria que Vossa Excelência me passasse a presidência, por gentileza, se fosse possível. Pois não, Excelência. Eu faço presidência de Vossa Excelência. Eu quero propor à Corte um voto de pesar pelo falecimento da senhora querida Dona Terezinha Couto, sogra do desembargador Mauri, pessoa que eu conheci, que tinha muito apreço, gente muito boa, esposa do também inesquecível Ferdinando do Couto, promotor de justiça, que eu convivi na época de cartório. Eu era cartorário, doutor Ferdinando, promotor de justiça, uma figura humana também de excelentes, excepcionais qualidades. Quero propor esse voto. E apesar da Dona Terezinha faleceu antes de ontem, foi isso, Mauri? Foi no domingo, Excelência, dia 14. Isso. Quero apresentar aqui e propor esse voto de pesar. Todos aprovam? Com certeza, Excelência. Aprovo. Toda a minha solidariedade à família. E quero também falar que, além de ser sogra do desembargador Amauri, ela é avó do nosso assessor Jorge Orne, assessor do gabinete do desembargador Vivaldo, que está aqui do meu lado. Me aposto aos votos de condolência. Aprovado. Agradeço e devolvo a presidência ao desembargador Amauri. Obrigado, Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, a doutora Milka, a doutora Neise, pelos votos, todos aqueles que prestaram solidariedade em um momento realmente difícil. Ela vinha realmente já lutando há algum tempo, em decorrência de uma queda, quebrou o fêmur, e de lá para cá realmente não teve mais saúde. A cirurgia foi bem, né, relativamente bem, apesar da idade, mas sobrevieram aí várias infecções, infecção aqui e ali, enfim, internamentos, tal, e nesse momento difícil de pandemia, a família toda privada, inclusive, de visitá-la, né, em UTI, né, hospital muito rigoroso nessa questão de visitas, né, de frequência aos hospitais, enfim. Mas são as coisas da vida, de maneira eu agradeço o voto da Corte, solidariedade. Bom, doutora Milka, alguma proposição? Esse é só dar minhas boas-vindas e alegria de retornar ao trabalho com o desembargador João Rebouças. Já fazíamos 2 anos de distanciamento, assim como Vossa Excelência, mas Vossa Excelência já retornou antes, e dizer que estamos voltando a nos reunir. Já temos pelo menos 3 membros originais da Câmara, né? Vai demorar um pouco mais, ter que esperar Vivaldo retornar ainda para termos a composição. É uma satisfação enorme trabalhar nesta Câmara, principalmente quando a gente vê o desenrolar dos trabalhos, da forma como funciona. E dizer à doutora Neise que, no caso que, se a senhora teve aquela dúvida no processo, com o voto do desembargador Amauri, dependendo de como ele venha, não impede que a senhora possa aderir ao voto do desembargador e
proclamá-lo conforme for o resultado final. Quanto aos feitos do desembargador João informou, os impedimentos de suspeição, eu quero dizer que o 27, o 29 e 31, que já eram da relatoria do desembargador Amaury, esses eu já votei, porque precisavam de ser da minha participação para concluir o julgamento. Os demais, não, eu acho que são da minha relatoria, então talvez precise da participação da doutora Neise. Eu não sei se iria verificar se é a doutora Neise ou o desembargador Amaury que participaria desses processos, que são os seguintes. Perfeito. Eu acho que é a doutora Neise, porque o desembargador Amilcar sendo relator, não era? Eu voto, aí seria a doutora Neise. São 46, 164, 171, 184 e 196. Pronto. Então, doutora Neise, observa, né, para conferir seu voto, né? Doutor Amilcar, o prazer e a satisfação do convívio é meu, amigo, tenho certeza disso. Eu acredito até que já tenha votado. Quando eu olhei agora, ainda não tinha, não. Não, então falta ainda do desembargador Amilcar. Desembargador o mais rápido possível. Ok. Se o desembargador, presidente, me der a palavra. Tem a palavra, com muita honra, doutora Neise. Quero dar as boas-vindas ao desembargador João Rebouças e dizer que, para mim, é uma honra, um orgulho e uma responsabilidade muito grande compor esta Câmara. Eu fico dizendo, eu estou numa Câmara de pessoas do bem e pessoas competentíssimas, e eu ali no meio. Mas eu quero pedir a compreensão dos senhores com relação à minha pessoa, porque são 30 anos de vara de família e agora sucessões. Então, essas matérias de varas cíveis não especializadas e outras, não estou muito familiarizada e, não, às vezes, não me sinto assim, habilitada ou segura para conversar, discutir, comentar os assuntos, as matérias. Peço a compreensão e sei que terei dos colegas da Câmara, dos nobres desembargadores. E muito obrigada também por me darem a oportunidade de estar aqui aprendendo com os senhores. Para mim é uma alegria e um prazer enorme. Bom, doutora Neise, eu sou obrigado a discordar de Vossa Excelência. Vossa Excelência está, muito pelo contrário, está se conduzindo muito bem, não parece que não tenha essa experiência nessas outras áreas, seus votos sendo muito bem centrados, não é? E tanto é que pouco há divergência, e se há, eventualmente, isso não significa que alguém esteja certo ou errado, isso é que é próprio do colegiado, cada um tem uma maneira de ver e de interpretar, não é? E de julgar, mas muito pelo contrário, Vossa Excelência tem sim enriquecido a nossa Câmara, nós também temos aprendido com Vossa Excelência. Isso é bom. Não tenha, eu sei que isso é excesso de modéstia de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência tem se conduzido exemplarmente do ponto de vista de como se comporta perante a Corte, demonstrando muita tranquilidade e experiência, e da maneira como conduz seus votos. Pode ter certeza disso. Nós nos sentimos honrados também em tê-la aqui junto com a gente para poder discutir e prolatar as nossas decisões. É uma honra para a gente. Nós também temos aprendido com Vossa Excelência. Pode ter certeza disso. Bem, doutora Neise, é um prazer também estar aqui na Câmara com a presença de Vossa Excelência, que disse com muita proficiência aí a sua experiência de magistrada
e diz que está aprendendo, mas também está ensinando aqui, vem ensinar a gente, vem debater, vem discutir. É um aprendizado constante que nós temos. E também quero registrar a satisfação de estar encontrando aqui na Câmara a doutora Jeane. E é um prazer também, doutora Jeane, estar com Vossa Excelência aqui, participando da terceira Câmara, que é a primeira sessão que eu estou participando, retornando à Câmara depois que deixei a presidência do tribunal. Seja bem-vindo, é um prazer também para mim estar presenciando aqui a Vossa Excelência participando dos nossos debates e das nossas discussões. Muito obrigada. E também boas-vindas ao senhor. E queria dizer à Câmara que esse é um aprendizado. Apesar do Ministério Público um pouco participar em fala, mas para mim é uma grande oportunidade de aprender com vocês e agradecer. É uma grande oportunidade e vejo que realmente a competência, né, e o zelo que vocês têm com o direito e a justiça. Obrigado, doutor Jeane. É um prazer também nosso tê-lo aqui como representante do Ministério Público. Pode ler o expediente. Ofício número 170/2021, do excelentíssimo doutor João Afonso Moraes por Deus, agradecendo a moção de congratulações proposta pelo transcurso do seu natalício. É só, excelência. Somente? Ok. Então, nada mais havendo, declaro encerrado a nossa sessão, desejando um bom dia a todos, boa semana e bom trabalho.